eles gostam muito de cocô. Olá, bem-vindos ao Explora Mundo. Aqui a gente fala um pouquinho de cada país, curiosidades, diferenças entre o Brasil. E hoje eu tô aqui com o Iano Flávio e ele explorou a Espanha. Olá, Iano! Olá, gente, tudo bem? Você, para começar e a galera entender, você passou quanto tempo na Espanha e quando foi que isso aconteceu? Há pouco mais de um ano eu fiquei 3 meses na Espanha para estudar. Eu fui estudar espanhol e também fiz um curso de produção de documentários no Centro Cívico de Barcelona. E ainda participei de uma pesquisa na Universidade Autônoma de Barcelona também. Sim, e na Espanha você ficou aonde propriamente dito? Assim, em qual cidade, em qual espaço? Eu morei em Barcelona, no centro de Barcelona, na Cidade Velha, né, que é o bairro onde eu morava, a região, né, na verdade. E eu fiz algumas viagens pela própria Espanha, conheci algumas regiões da Espanha, conheci principalmente outras cidades da Catalunha, né, que é a região nordeste da Espanha. Também viajei para o norte, na Galícia, conheci algumas regiões da Galícia, também no norte de Portugal. Conheci Madrid, que é a capital, e ainda fiz 2 viagens para Andaluzia, que é onde ficam cidades como Granada, Sevilha, Córdoba, e que eu também pude explorar um pouquinho. E se você fosse dizer um lugar que desses milhares aí que você falou para mim agora, qual que você mais achou interessante, mais te surpreendeu assim de estar lá? A Espanha é muito, muito interessante porque ela tem muita diversidade também, apesar de ser um país pequeno, da gente imaginar que as coisas são bem parecidas, né? A gente está acostumado com a diversidade brasileira, que é absurda, de gigante, mas um país pequeno também tem suas diferenças, né? Então, na Espanha se fala um monte de idiomas diferentes, né? Então, várias cidades vivem com 2 idiomas ao mesmo tempo, como a própria Barcelona, que tem o catalão, né? E aí eu costumo falar para meus amigos que eu fui estudar espanhol e de brinde eu ganhei um pouquinho de catalão. É um país pequeno que tem muita diferença de sotaque, você consegue, com o tempo você consegue descobrir de onde a pessoa vem só pelo sotaque dela, e é muito diferente. É bem parecido com o Brasil, né? Que cada região, assim, tem um sotaque diferente. É engraçado porque eles têm um sotaque bem diferente, têm um jeito de falar coisas diferentes, mas no fundo eles fazem a mesma coisa, né? Eles usam as mesmas expressões, eles são bem unidos no final, assim, apesar das confusões, eles são bem parecidos, no fundo eles são bem parecidos. Diferente dos brasileiros, que às vezes a gente olha e fala, gente, é o mesmo país mesmo, né? No fundo eles têm muita coisa em comum, né? E eles sabem compartilhar isso, eles não são diferentes ao ponto de dizer Não tem pensamentos tão divergentes, nem culturas tão divergentes, a cultura é bastante a mesma. A cultura é bem diversa, mas eles têm coisas muito comuns, então eles têm um prato comum e cada região faz de um jeitinho um pouquinho diferente, mas todo mundo come paella, todo mundo, né, prepara de um jeito diferente, mas a ideia é a mesma, né? Digamos ali, o arroz em alguns lugares bota peixe, em alguns lugares bota galinha. É real, tipo, que as pessoas tomam poucos banhos, na Espanha também? Não, na Espanha todo mundo toma banho, toda casa tem banheiro, com chuveiro, com pia, tudo no mesmo lugar, né? Diferente da França ou de outros lugares. Na Espanha, a gente aprendeu muito com eles, né? A tomar banho, não só com os nossos índios, que tomavam 3 banhos por dia, mas os espanhóis são limpinhos também. É bem tranquilo, a maioria das casas tem banheiros legais, você não precisa ficar passando perrengue para conseguir tomar um banho do jeito que a gente toma aqui no Brasil. Mas o que eu ia falando da cultura. Da cultura, eles vão muito para a rua, eles estão muito na rua. Em Barcelona isso é muito forte. A própria cidade tem um calendário de festas de rua, né? Como a gente tinha aqui há muitos anos, né? Assim, então, tem festas grandes, assim, que eu não pude ver muitas, eu perdi muitas, mas tem a festa de Grácia, que é um dos bairros de Barcelona, que na verdade era uma outra cidadezinha separada de Barcelona, e que no começo do século XX, eu acho, ela
foi incorporada à cidade. Então tem umas festas que tem mais de 200 anos que acontece. Uma festa que dura o mês inteiro, inclusive agora, no mês de agosto, né? E aí tem uma competição entre as ruas, para as ruas decorarem. Cada rua é decorada com um tema diferente. Não, muito diferente, porque cada rua tem um tema, né? Então a rua vira praticamente um parque de diversões temático, cada rua tem um tema diferente. As ruas que tem mais gente com mais dinheiro, gente que tem mais comércio, que pode investir mais e tal, tem decorações incríveis. E é tudo feito pelos próprios vizinhos, eles se unem, eles se organizam, eles fazem festas ao longo do ano para arrecadar dinheiro para decorar a rua na Festa da Grácia. E eu tive a oportunidade de invadir uma festinha dessas. Eles estavam fazendo um churrasco catalão, que na verdade são cebolas assadas. Uma cebolinha diferente que eles têm, uma cebolinha pequenininha assim, que vem a cebola inteira, e eles embrulham aquela cebola e fazem um churrasco daquela cebola, e depois as pessoas vão comer com luva, porque a cebola fica cheia de fuligem, assim, que fica... Mas eles usam meio que a palavra churrasco ou não? Essa chama caldo de sopa, que é o nome dessa cebolinha. E eles fazem com um molho que chama romero, que é um molho que sinceramente eu não faço ideia do que tem dentro, mas que vende no supermercado, como vende ketchup, lá tinha essa opção também, assim. E as mulheres fazem em casa. Acaba que eles são fechados em alguns grupos, mas por outro lado eles estão todos na rua. Então tem muita festa na rua, tem muita festa meio religiosa, meio pagã, né? Que nem a gente faz aqui também. Mas tipo, tinha festas de fechar. Inclusive tem curiosidade do Natal deles, né? Que o Natal, os presentes não são no dia 25 como a gente costuma dar na verdade. Eu não sei se na Espanha inteira, mas na Catalunha pelo menos. Eu também não estava lá para ver isso, né? Eu cheguei logo depois. Mas o costume na Catalunha, eles gostam muito de cocô. É uma coisa legal da Catalunha. Eles falam muito em cocô, tem muita expressão sobre cocô, sobre cagar. Então no Natal eles costumam vender um souvenir, uma lembrancinha para você dar de presente, e são figuras famosas cagando. Então a gente tinha... Eu visitei Barcelona antes de morar lá nesse período, justamente no período do Natal. Então tinham feirinhas no centro da cidade, feirinhas na frente da catedral, vendendo caganê, que são os bonequinhos cagando. Então tinha lá na época, tinha a presidente Dilma sentada com o vestido assim pra cima e sentado no vaso sanitário. Acho que responde até a pergunta de Matheus sobre o banheiro, né? Eles gostam muito do banheiro. Então tinha todos os famosos do mundo, os presidentes do mundo, os presidentes dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, tinha Dilma, tinha Lula, tinha Obama na época, né? Tinha a mulher do Obama, tinha o rei da Espanha, enfim, tinham todos os personagens, músicos, atores e todo mundo ali cagando. E tem uma outra coisa sobre o Natal que é o seguinte: as crianças ganham no começo de dezembro um tronco, e que elas enfeitam esse tronco, um pedaço de tronco de madeira. Sim. E elas enfeitam esse tronco para esse tronco ganhar, enfim, elas põem olho, nariz, boca, põem Bom, vou começar de novo. Então as crianças ganham um tronco e elas vão enfeitar esse tronco, colocam olho, nariz, boca e põem um cachecol para eles não sentir frio, que já está chegando no inverno, um chapéuzinho, e esse é o tió. E aí as criancinhas costumam cantar uma musiquinha para esse tió toda noite antes de dormir, que é uma musiquinha em catalão, que eu não sei mais cantar, eu aprendi na época, mas não sei mais cantar, mas o refrão... O refrão basicamente diz assim: caga tió, um presente para mim. Então os presentes que as crianças vão ganhar no fim do ano, que na verdade elas vão ganhar só em janeiro, né? Elas pedem para o tió cagar. Então aquele tronquinho vai cagar um presente para ela. Falando em criança, você também explorou uma criança para brincar na neve? Na verdade nós nos exploramos mutuamente, né? Sim. Na verdade a gente... Foi a minha primeira experiência na neve, né? Eu ia participar no sábado, num certo sábado que eu estava lá, no inverno, e eu nunca tinha visto neve na minha vida, quase chegando aos 40 anos sem neve. E eu ia para uma palestra no sábado de manhã de um cineasta lá de Barcelona, tinha me inscrito numa palestra na escola e tal, e uma amiga ligou e falou assim: tem um lugar, uma montanha,
e tem uma previsão do tempo dizendo que vai nevar muito amanhã. E a gente quer ir para brincar na neve e tal, porque em Barcelona não costuma nevar. Brasileiro, meu filho, escutando neve, Barcelona fica no litoral e na praia é bem mais difícil de nevar. E aí, o que a gente fez? A gente acordou cedinho, de madrugada, muito frio, pegou o primeiro trem que ia para essa montanha. Chegando lá, tinha que pegar um outro trem, que é um trenzinho de montanha bem famoso, que é a cremalheira do Val da Núria, que é o lugar onde ficava essa montanha. E aí esse trenzinho foi subindo. Quando ele começou a subir a montanha, eu comecei a ficar bobo, assim, porque tinha muita neve, assim. A criança e Ana vindo pra... A criança que não viu neve começou a sair de dentro de mim e era aquela tempestade, assim, de filme de televisão. Os olhos desse tamanho. E eu tava na frente do trenzinho, assim, olhando pra janela da frente, e cada vez que o trenzinho subia mais, ia intensificando aquela nevasca, assim, com muito vento, E quando chegou na estação de trem, assim, tinha neve acumulada, assim, tinha nevado a noite inteira. Então, eu olhava para aquilo e fazia, gente, não tô acreditando, assim, não... Um bonequinho de neve! E não tinha bonequinho de neve ainda, tava ventando muito, ainda tava a nevasca inteira, e aí foi muito bom, porque foi um dia que a gente pôde ver tudo que a neve pode fazer, né? Então, quando as pessoas chegaram na estação de trem, ficou aquele aglomerado, uma estaçãozinha de trem pequenininha, porque ninguém queria sair. E eu falei, não, gente, eu nunca vi uma nevasca na minha vida, eu vou ali pra fora, tirei o celular, fiz vídeo e... Nordestino na neve, meu amigo. Tudo, e pegava a nevezinha caindo assim, era uma coisa incrível. E aí, claro, depois eu fui descobrir que molhava, que tal, que era sujo, que também não era... Mas o que aconteceu depois é que a nevasca passou, né? O tempo abriu um pouco, ficou... E aí tinha aquele monte de neve acumulado, que aí a gente podia fazer o que a gente quisesse com os flocos de neve, né? A neve estava flocada, que era a melhor neve para esquiar, para brincar, para começar a fazer boneco de neve, para tudo. Né? E aí a gente saiu andando e caía, né? E se molhava, e enfim. Então é isso, obrigada, Ana. A gente pode até voltar para o próximo vídeo, falar só sobre comida, bebida, tudo sobre a Espanha. E ficamos por aqui. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos nessa.